Boa tarde, a paz do Senhor, meus queridos alunos. Esse é o nosso primeiro encontro aqui na videoaula, onde ministraremos a sexta aula do discipulado infanto-juvenil, certo? Hoje temos por título da lição, Ler e obedecer a palavra de Deus. Mas antes, nós vamos ler aqui o versículo que se encontra no livro de Salmos 119, versículo 11. Eu tenho uma visualização do versículo que está escrito, você pode pegar aí na sua Bíblia, tá certo? Na tradução que está aqui, Salmo 119, versículo 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esconder quer dizer guardar. Então, nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele, pecar contra Deus, certo? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, nós já vemos o tema da nossa lição, que é ler e obedecer a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração e eu convido todos vocês aí do outro lado, ouvindo esse vídeo, vendo este vídeo, esta aula, vamos orar, falar com Deus, pois nós somos dependentes de tudo que fazemos. Nós somos dependentes de Deus. Então, vamos orar. Paizinho querido, Deus eterno, Deus poderoso, neste momento, Senhor, nos prostramos diante de Ti, na Tua presença, elevamos nossos pensamentos, as nossas vozes para Ti, Senhor. Senhor, vem perdoar as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. Neste momento, eu quero Te pedir a Tua bênção sobre esta aula, Senhor. Pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos instrua para ministrar essa aula, que o Senhor prepare o coração de cada um desses alunos que vai agora, Senhor, ouvir esta lição e que eles possam aprender e colocar em prática o que diz a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda em tudo. Muito obrigado por esse momento que estamos a transmitir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler e obedecer a palavra de Deus. Vocês gostam de ler? Vocês sabem ler? Com certeza que vocês já sabem ler, pois são adolescentes, né? Mas que livro vocês gostam de ler? Histórias românticas, histórias de aventura, comédia. O que vocês gostam de ler? Falem aí pra mim. Comentem aí o que vocês gostam de ler. Mas eu sei de um garoto que ele gostava muito de ler. E algo muito importante. Vamos ver? A Bíblia nos fala, a Bíblia nos fala que no livro de Timóteo, lá no livro de Timóteo, de um garoto, de um menino chamado Timóteo. E ele gostava muito de ler, mas ele não lia qualquer livro, ele lia algo muito importante. Ele lia a palavra de Deus. E o seu nome, ele era Timóteo. Timóteo significa honrado de Deus. Certo? Timóteo significa honrado de Deus. E ele tinha uma avó e uma mãe. A sua avó e a sua mãe, elas eram pessoas crentes. Elas criavam Timóteo no temor da palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que a sua mãe, Eunice, que era o nome da sua mãe, e a sua avó, Lloyd, elas gostavam de ler a palavra de Deus para Timóteo, né? Elas contavam a história da palavra de Deus para Timóteo. Por que ela contava a palavra de Deus para Timóteo? Porque elas amavam e queria também que o seu neto, o seu filho, amasse a Deus, conhecesse mais a Deus e obedecesse a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que elas liam em rolos, pois antigamente a palavra de Deus ela era escrita através de rolos. Não é hoje como nós temos a Bíblia escrita nos papéis, naquele livro, não. Elas escritam em rolos. E assim mesmo, elas amavam a Deus e elas falavam do amor de Deus para Timóteo. Pregavam a palavra de Deus para Timóteo. Timóteo, desde criança, ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler e ele começou a ler a palavra de Deus, que eram as escrituras escritas em rolos. E cada dia mais ele aprendia sobre Deus
o que estava escrito no Antigo Testamento. Deus quer que você também leia a palavra dele, né? E aprenda mais dele. A mãe e a avó de Timóteo eram crentes sinceras, né? Elas amavam a Deus. E sentiam, sabe o quê? Muito orgulho de Timóteo, porque Timóteo era um jovem obediente, Timóteo era um menino inteligente e ele obedecia a palavra de Deus. Eles colocavam em prática o que sua avó e a sua mãe ensinavam para ele. Timóteo também, sabe? Ele era obediente à palavra de Deus. Deus quer também que você obedeça a sua palavra. Que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo no mundo, devemos obedecer a palavra de Deus. E saber que a palavra de Deus está se cumprindo, como diz as Sagradas Escrituras. E Timóteo estudava muitas Escrituras e aprendia sobre o grande amor de Deus. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Timóteo sabia que foi Deus que enviou Jesus, o Filho perfeito dele, que morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Sabe por que Deus enviou Jesus? Para perdoar o pecado de todas as pessoas. E Timóteo sabia disso. E Timóteo ia crescendo. A palavra de Deus diz que Timóteo crescia tanto em graça como em sabedoria. E Timóteo crescia aprendendo a palavra de Deus. E ele crescia ali porque ele lia a palavra de Deus e obedecia a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras. Acreditava de conversar com as pessoas sobre o que ele aprendia na palavra de Deus. Ele gostava de dar testemunho da palavra de Deus, falar do grande amor de Deus para as pessoas. Todos na cidade de Listra, que era a cidade onde Timóteo morava com sua mãe, a sua avó Eunice, na sua avó Lóide, a sua mãe Eunice e o seu pai, que ali era grego. Eles moravam na cidade de Listra. E todos ali daquela cidade conheciam Timóteo como um jovem estudioso da palavra de Deus. E tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Deus quer que você conheça a sua palavra para agradar a Ele, assim como Timóteo conhecia a palavra de Deus e fazia tudo para agradar a Deus. O tempo foi passando e um dia chegou naquela cidade um missionário muito conhecido, que vocês devem saber qual é. Qual é? Ah, isso mesmo, Paulo. Paulo, né? Ouviu falar de um jovem chamado Timóteo, que era temente a Deus e tinha conhecimento da palavra, das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, a Bíblia nos fala que Paulo, ele era um missionário. E Paulo fazia o quê? O que os missionários fazem? Pregam, né? A palavra de Deus. Eles pregam a palavra. E Paulo via Timóteo ali, né? Ele ouviu muitos comentários de Timóteo. E para a surpresa de Timóteo, o que foi que aconteceu? Paulo conheceu Timóteo e a Bíblia nos fala que ele convidou Timóteo para ir pregar, para viajar com ele. Acredito que Timóteo deve ter ficado muito feliz, pois ele tinha sido escolhido para acompanhar o missionário Paulo. Timóteo queria muito aprender a evangelizar as pessoas e levá-las às pessoas, né? E levar Jesus, o Salvador, para as pessoas. Então ele tinha um grande exemplo na sua vida, que aquela pessoa estava convidando ele, já era um missionário, já viajava, já pregava a palavra de Deus por onde passava, que era Paulo. Anunciar que Jesus, né, pode perdoar o quê? Pecados, pode perdoar pecados. Por isso, por perdoar pecados, o que foi que Jesus teve que fazer? Ele teve que morrer em morte de cruz, né? Jesus morreu numa cruz para nos redimir. Ele derramou sua última gota de sangue para lavar os nossos pecados.
E ele deu a sua vida por nós, mas para a glória de Deus, Jesus ele foi sepultado. Nos traz a alegria que Jesus não ficou morto, ele ressuscitou, ele tornou a viver. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi preparar um lugar para mim e para você. Timóteo seguiu Paulo. E por onde eles passavam, olha só, eles se despedindo da mãe, se despedindo dos seus pais, né? Se despedindo da sua família, porque ele agora ia ser um missionário, ele ia levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E Timóteo seguiu a Paulo, né? Para pregar a palavra de Deus. Por onde ele passava, ele falava do amor de Deus. Às vezes, não compreendidos. Às vezes, eles eram xingados, né? Mas tudo isso, eles eram maltratados, mas tudo isso eles se sujeitavam porque eles amavam a palavra de Deus. Mas Timóteo e Paulo amavam a Deus, ao Senhor Jesus, e não se importavam com o que eles estavam sofrendo. Por quê? Porque eles não estavam sofrendo por qualquer coisa, eles estavam sofrendo por amor a Deus, pelo evangelho, pelas almas. E certa vez, Paulo viajou para Macedônia, e sabe o que foi que aconteceu? Ele deixou Timóteo cuidando da igreja lá em Éfeso. Então Paulo, ele escrevia ao jovem Timóteo, dava as orientações a Timóteo, né? De encorajando Timóteo para continuar pregando a palavra, para continuar ensinando a igreja, né? Para que a igreja não caísse. Eu pedi a Timóteo para não parar de ler. Parar de ler o quê, gente? O que que nós não devemos parar de ler? Nós não devemos parar de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos orienta, nos dá a direção certa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Timóteo estudava a Bíblia e pregava o evangelho lá na cidade de Éfeso. Então, Paulo orientava Timóteo através das suas cartas como ele deveria falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Deus quer que você conheça a sua palavra e não pare de estudar a palavra, a Bíblia, porque se nós pararmos, nós vamos fracassar, nós vamos nos envergonhar quando vier as dificuldades, quando vier as ciladas do inimigo. Então, por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus. E Paulo encorajou Timóteo a crescer espiritualmente, pois ele ainda era um jovem e estava aprendendo a servir ao Senhor. Como assim, professora? Deus nos encoraja, né? Deus nos encoraja, Deus nos dá coragem, Deus nos dá autoridade, mas para isso nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. E Paulo queria que Timóteo crescesse e fosse preparado para ser um grande missionário, pois um dia Paulo iria partir e ele precisava que alguém substituísse. Por isso que ele estava preparando aquele jovem. Mas como aquele jovem foi preparado? Ele foi preparado a partir do momento que sua mãe, sua avó, começou a ensiná-lo no caminho que ele deveria seguir, que ele deveria obedecer à palavra de Deus, que ele deveria amar a palavra de Deus, né? E mais tarde, quando Paulo estivesse já velho, cansado, ele sabia que poderia contar com Timóteo. Timóteo iria lhe substituí-lo na sua tarefa. Timóteo não parou de estudar a palavra de Deus. As escrituras estavam sempre buscando. Timóteo não parou de buscar a palavra de Deus. Nas escrituras ele estava sempre buscando sabedoria em Deus, que é onde nós devemos buscar. Sabedoria em Deus. Por isso tornou-se um grande missionário. Você também gostaria de crescer mais em Cristo? Faça como Timóteo, não pare de ler a palavra. Busque mais sabedoria em Deus. Existem 5 maneiras de nós crescermos: lendo e obedecendo a palavra de Deus, conversando com Deus através da oração, amando a Deus e ao próximo,
participando dos trabalhos e testemunhando de Jesus, o Salvador. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Mas nessa aula eu quero deixar um desafio para você. O desafio da semana é: procure ler e estudar a Bíblia todos os dias. E não falte a aula do discipulado infanto-juvenil. Tá certo? Um beijo a todos no coração de vocês. Olha, eu amo vocês. Vocês moram aqui, tá certo? Vocês moram aqui no meu coração. Um beijo bem especial. Eu estou com saudade daquele nosso abraço, daquele nosso momento. Mas nós estamos aqui nesse momento, tá certo? Então que Deus abençoe vocês. Que muito em breve, muito em breve, vai passar, esse tempo vai passar e nós estaremos aí, todas as terças-feiras, ministrando a aula e aprendendo mais sobre Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam suas perguntas lá no grupo, onde nós estamos colocando à disposição de vocês. Façam suas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas também. Tirem suas dúvidas lá e vamos interagir, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima terça. Um beijo e a paz do Senhor.